Eu acho muito fascinante e interessante o jeito pelo qual Jujutsu dedica tanto tempo e esforço nas preparações dos seus arcos. Não à toa, o arco que antecede a entrada dos protagonistas no jogo do abate é popularmente chamado de Arco de Preparação Perfeita. O nome não poderia ser melhor. No caso do arco do abate, ele é, em parte, um grande resultado dessas preparações. Algumas bem perceptíveis e outras não até o momento em que se tornam bem aparentes, que surgem na nossa cara dizendo, olha só, todas aquelas cenas foram pra chegar aqui, viu, entendeu? E um desses momentos, que é o que vamos falar nesse vídeo, é o julgamento do Itadori dentro da expansão de domínio de Higumura, já dentro do jogo do abate, né? Essa parte é tão importante e diz tanto sobre o Itadori quanto sobre o Higumura, e mais além, também nos faz lembrar de Suguru Geto, que nessa parte do mangá tem seu corpo nas mãos de Kenjaku. Durante a preparação perfeita, no finalzinho dela, acompanhamos Higumura no seu cotidiano, dentro da sua profissão de advogado. Vemos as pressões que ele sofre e principalmente no que ele acredita em relação a ser advogado. Vemos que ele pega casos difíceis em que, com todas as provas, quase não há dúvidas de que o acusado cometeu o crime, mas que ele tenta ver além, e naquela pontinha de incerteza, ele tenta ajudar esses acusados, ver se eles são inocentes mesmo, mas que no final, o resultado é sempre o mesmo. O cliente que Higumura está defendendo é acusado. E o interessante é que mesmo o Higumura não nos dá certeza sobre se o crime não foi cometido. Ele simplesmente diz que tudo indica que vale a pena acreditar no acusado, mas não é certeza. Pode ser que o acusado só esteja mentindo e tenha cometido o crime sim. E vemos que sempre, independente de toda a ajuda que Higumura dava, sempre que o acusado era condenado, ele olhava Higumura com um olhar de ódio, de desprezo, que Higumura não entendia isso. Até o momento em que, como esperado do plano de Kenjaku, Higumura chega a um ápice emocional muito grande com toda essa situação e desperta de vez como feiticeiro Jujutsu. Por que a gente vê tanto do Higumura? Por que essa preparação toda mostrando esse cara aí que nem tava na história antes? Porque a técnica Jujutsu de Higumura tem total a ver com o trabalho dele. E o trabalho de Higumura tem total a ver com quem ele é. A mesmíssima coisa acontece com o Takaba, o comediante, que inclusive tá sendo super importante agora, né, pra parte atual do mangá. Eu achei essa escolha por parte do GG muito interessante, porque realmente muitas pessoas têm seu valor, seus princípios e suas identidades atreladas ao que fazem como profissão, como trabalho. E no caso de Takaba e principalmente do Higumura, não é diferente. Acho muito fascinante que o que esses dois eram antes de se tornar feiticeiros, antes do seu despertar, influencie tanto o jeito com o qual eles usam ali as técnicas e energias amaldiçoadas. Porque realmente é o Kenjaku vendo as consequências do seu experimento. Talvez pessoas comuns que se tornem feiticeiros por obra do destino tragam consigo características do seu trabalho ou algo assim. E bom, no caso do Higumura, claramente ele é uma variação do que aconteceu com o Suguru Geto. Isso porque os dois seguiam o que achavam moralmente correto para si. Higumura muito baseado no que a advocacia dizia que era correto, e Suguru baseado no que o mundo Jujutsu lhe dizia que era correto. Mas ao longo do caminho, os dois começaram a ver coisas que os fizeram começar a questionar. Os dois começaram a se perguntar muito, pra que tudo isso? Por que tudo isso? Dia após dia eu faço o que faço, dando o meu melhor, mas ao invés de melhorar, eu sinto que tá piorando. Que lógica é essa? Eu sinto que tô sendo corroído por dentro, derretendo por dentro. Os dois começam a ter crises de propósito, porque ao seguir essa moral, em parte deles, em parte herdada, eles buscavam encontrar significado, algo maior, uma luz no fim do túnel, mas não o encontravam. Na verdade, o Suguru não encontrou, porque o Higumura, através do Itadori nessa cena do julgamento, encontra essa luz. Exatamente como o Suguru, quando o Higumura despertou como feiticeiro, ele começou a fazer justiça com as próprias mãos do jeito que ele achava melhor. E ele diz que não quer acabar com o jogo do abate porque no mundo real as leis muitas vezes acabam não sendo cumpridas, mas que ali no jogo do abate é perfeito, porque é impossível das leis não serem cumpridas. As consequências serão inferidas de qualquer maneira para aqueles que transgredirem as leis do jogo. Higuruma realmente tá anestesiado por dentro, muito cansado de tudo. A gente vê isso no rosto dele através das artes e também em algumas outras situações. Afinal, olha só, quando o Itadori encontra ele, o cara tá de roupa numa banheira, nem força pra tirar a roupa, ele só, mano, caguei, entrei na banheira de roupa e é isso. Ao lutar com o Itadori, ele ativa sua expansão de domínio, e nesse primeiro julgamento, Itadori é culpado. A luta continua, e se vendo sem opção, Itadori chama um novo julgamento, ao qual ele será dito culpado ou não das mortes que ocorreram em
Shibuya, as mortes que Sukuna provocou, não Itadori. Higumura tem as evidências no envelope em suas mãos, evidências que inocentariam Itadori. Higumura começa uma discussão forte, dizendo que não importa o quanto Itadori procure, ele não vai encontrar nada, nenhuma luz, que a escuridão à frente de seus olhos é somente uma escuridão e é isso. Higumura diz isso pro Itadori, mas também tá dizendo pra si mesmo. Aliás, acho que ele diz mais pra si mesmo do que pro Itadori, inclusive, porque ele quer acreditar que tem algo mais, ele ainda não cedeu ali toda a sua esperança, todas as suas forças, no fundo ainda tem, assim, uma vontade de acreditar que tem luz no fim do túnel. Mas o que é exatamente esse algo mais pro Higuruma, essa luz no fim do túnel? Não dá pra saber com certeza, a interpretação é de cada um, mas talvez a bondade humana, talvez a honestidade humana, talvez a humanidade assumindo as responsabilidades, talvez a humanidade sendo mais justa, talvez a humanidade tendo mais compaixão, algo desse tipo. Em dado momento desse segundo julgamento, Itadori diz com afinco que a culpa é dele sim, e que ele toma toda a responsabilidade pelas mortes de Shibuya, não importa se ele estava possuído ali pelo Sukuna ou não. Nessa hora, Higuruma começa a sair da sua anestesia, desse estado em que entrou, porque finalmente ele encontra esse algo. Itadori tinha esse algo, essa luz na escuridão que Higuruma tanto acreditava. Higuruma vê altruísmo, esperança, verdade na pessoa de Itadori, autorresponsabilidade. Higuruma encontra o que, infelizmente, Suguru Geto não encontrou em seu caminho e por isso que teve ali aquele final trágico. Será que se Suguru tivesse conhecido o Itadori algum dia, o resultado também teria sido diferente pra ele? Realmente não sei, porque o Itadori pro Higuruma trouxe esse algo, mas pro Suguru poderia ser que não tivesse trazido nada, que ele não se conectasse ali com os valores e princípios, com o jeito do Itadori como Higuruma se conectou. Higuruma é como uma variação do Suguru Geto que conseguiu achar um significado pra tudo aquilo que estava fazendo. Conseguiu sanar as dúvidas e incertezas que o assolavam dia após dia dentro do tribunal. E o mais interessante dessa variação é que mostra como ser feiticeiro Jujutsu, apesar de ter magia, técnicas amaldiçoadas, meu Deus, poderes muito da hora, é, assim como ser um advogado, nada mais, nada menos que um trabalho. E que muitas vezes, a gente sabe, a gente faz coisas no trabalho que não tem o menor sentido só porque estão pedindo pra ser feito. E mesmo que a gente ame o nosso trabalho, tem sim partes que a gente não gosta. Todo trabalho tem partes que a gente não gosta, mesmo que a gente ame o trabalho. Obedecemos as pessoas que estão no alto sem questionar. E se não sabemos pra quê, acabamos ficando sem propósito, e sem propósito nos sentimos vazios, corroídos, e chegamos aí, no caso de Higuruma e do Geto, né, num extremo, anestesiados da vida e num corpo em estado de dormência. A gente vê essa questão muito mais claramente no Higuruma do que no Geto, mas os dois têm isso sim. Ao ver Itadori tomando aquela atitude, Higuruma lembrou de si, lembrou de quem era. Era o tipo de julgamento que ele estava esperando a vida toda pra acordar, pra ter o seu despertar. Não despertar como feiticeiro Jujutsu, mas um despertar para encontrar um verdadeiro propósito para guiá-lo. Essa com certeza é uma das minhas cenas favoritas de Jujutsu Kaisen. Por favor, deixa a sua opinião nos comentários que eu quero muito saber. Valeu e até!